O ser humano é obcecado por eficiência, mas às vezes a engenharia decide que a melhor forma de nos ajudar é complicando o que já funcionava. Prepare-se para uma jornada pelo vale da estranheza tecnológica, onde a solução é quase sempre mais frustrante que o problema original. Então, bora pro assunto. Número 10. Sensores de ré ultrassensíveis. Imagine que você está manobrando seu carro com a confiança de um piloto de fuga. De repente, um bip ensurdecedor invade a cabine, sugerindo que você está prestes a colapsar contra uma muralha de concreto. Você freia bruscamente, o coração dispara e, ao olhar pelo retrovisor, descobre que o grande vilão era uma folha de dente de leão balançando suavemente com a brisa. Esses sensores operam através de ondas ultrassônicas que rebatem em objetos para medir a distância. O problema é que o software, em sua infinita cautela robótica, muitas vezes não consegue diferenciar um hidrante de uma sombra mais densa ou de um meio-fio levemente mal educado. O resultado é um estado de hipervigilância desnecessária. Seu cérebro é inundado por cortisol, o hormônio do estresse, por causa de um aviso falso, o que acaba prejudicando sua atenção real. Em vez de auxiliar a visão, o sensor sobrecarrega sua audição, criando um efeito de falsa urgência, que nos torna motoristas mais ansiosos. Basicamente, seu carro está sofrendo de crises de pânico preventivas e decidiu que você precisa participar delas. Número 9. Dispositivos smart dependentes de nuvem. A ideia de uma casa inteligente é sedutora, até que o servidor de uma empresa em Nebraska decide cair e você perde o direito divino de apagar a luz da sua própria cozinha. O conceito de Internet das Coisas, ou IoT, deveria trazer autonomia, mas acabamos criando uma hierarquia em que sua cafeteira precisa de autorização via satélite para esquentar água. A psicologia por trás dessa frustração é o que chamamos de perda de agência. Nós evoluímos para manipular ferramentas. Quando a ferramenta se recusa a obedecer porque o sinal do Wi-Fi oscilou 2%, nosso senso de controle é estraçalhado. É tecnicamente bizarro que um interruptor físico precise de uma atualização de firmware de 300 megabytes para realizar a tarefa milenar de fechar um circuito elétrico. A ciência da usabilidade diz que quanto mais pontos de falha você adiciona a um sistema simples, mais estúpido esse sistema se torna na prática. É o futuro chegando para garantir que você fique no escuro se o roteador decidir tirar uma soneca. Número 8. Fones de ouvido com controles por toque. A intenção era nobre, eliminar botões físicos para criar um design minimalista e futurista. Na prática, porém, esses fones transformaram o ato de ajeitar o acessório no ouvido em uma roleta russa social. Um toque leve para ajustar o encaixe e, parabéns! Você acabou de desligar na cara da sua avó ou pulou a melhor parte da sua música favorita. A neurobiologia do tato humano é extremamente refinada, mas os sensores capacitivos nesses dispositivos não possuem a mesma nuance. Eles não entendem a diferença entre um comando intencional e o roçar de uma mecha de cabelo ou o suor durante um treino. Isso gera uma carga cognitiva irritante. Você para de focar no que está ouvindo e passa a monitorar cada movimento da sua mão perto da orelha. A interface deveria ser invisível, mas se torna um obstáculo constante entre você e o seu áudio. Basicamente, você comprou um dispositivo de som que exige a precisão de um cirurgião cardíaco apenas para aumentar o volume. Número 7. Secadores de mão a ar. Houve uma época em que secar as mãos envolvia papel ou uma toalha. Então, a tecnologia nos deu turbinas de avião em miniatura que prometem higienização ultraveloz. O problema é que para o ar sair naquela velocidade, o barulho atinge decibéis que fariam um show de rock parecer uma ASMR relaxante. E se você acha que está sendo ecológico e higiênico, a microbiologia tem notícias perturbadoras. Muitos desses aparelhos funcionam como canhões de bactérias, pegando os germes do ar do banheiro e disparando-os diretamente para sua pele recém-lavada. A física do fluxo de ar nesses dispositivos de túnel cria uma zona de turbulência que espalha gotículas de água por todos os lados, menos para fora das suas mãos. Psicologicamente, a experiência é estressante porque remove o feedback tátil de limpeza que o papel oferece. Em vez de sair com as mãos secas, você sai com as mãos úmidas, surdo e com a nítida sensação de que o banheiro acabou de espirrar em você.
você. Basicamente, é um acelerador de partículas focado exclusivamente em espalhar germes e poluição sonora. Número 6. Torneiras automáticas com sensor. O sensor infravermelho foi projetado para economizar água e evitar o toque em superfícies sujas, um plano perfeito no papel. Na prática, essas torneiras parecem exigir um ritual de invocação mística. Você move as mãos para a esquerda, para a direita, tenta uma dança interpretativa embaixo do bico e o sensor permanece indiferente à sua existência como um ex-namorado amargo. O problema técnico reside na calibração do campo de detecção. Se o sensor não captar o reflexo infravermelho da sua pele no ângulo exato, o algoritmo decide que você é um fantasma e não merece água. Isso gera uma frustração cognitiva chamada falha de contingência. Você realiza a ação, mas não recebe a resposta esperada do ambiente. O resultado, você sai do banheiro com as mãos ensaboadas, procurando uma torneira manual como se estivesse buscando um oásis no deserto. É a única tecnologia que consegue fazer um ser humano adulto se sentir ignorado por um pedaço de metal cromado. Número 5. QR Codes em menus de restaurantes. Entrar em um restaurante deveria ser um momento de desconexão, mas agora a primeira tarefa é um exame de proficiência digital. O QR Code nos menus é vendido como praticidade, mas é apenas uma forma de transferir o custo de impressão e atualização para o seu plano de dados e para a bateria do seu celular. Além disso, navegar em um PDF de 40 megabytes em uma tela de 6 polegadas, fazendo zoom para ler o preço de uma salada, é o oposto de uma experiência gastronômica fluida. Do ponto de vista da psicologia do design, o menu físico é uma extensão da hospitalidade. Quando você o substitui por um código, quebra o ritmo social da mesa. De repente, todos estão de cabeça baixa, brigando com um Wi-Fi ou tentando focar a câmera sobre a luz baixa do ambiente. A ciência da atenção mostra que o uso do smartphone fragmenta o prazer da refeição, tornando a experiência menos memorável e muito mais burocrática. Basicamente, o restaurante está te cobrando caro para que você use o seu próprio equipamento para fazer o trabalho do garçom. Número 4. Embalagens Abra Aqui. Poucas coisas na vida são tão irônicas quanto uma embalagem que ostenta a promessa abre fácil e exige a força de um urso pardo e a precisão de um neurocirurgião para ser violado. O design dessas abas de plástico ou lacres de alumínio ignora as leis mais básicas da física e da resistência dos materiais. A ideia é que você puxe um pequeno pedaço de plástico para iniciar um rasgo perfeito, mas o que geralmente acontece é a aba se soltar na sua mão, deixando você diante de uma fortaleza impenetrável. A ciência por trás disso envolve a tensão superficial e a resistência ao cisalhamento. Se o ângulo da aba não estiver perfeitamente alinhado com a fraqueza do material, a força é distribuída de forma errada, e o abre fácil vira impossível. Isso gera o que os psicólogos chamam de raiva do consumidor, um estado de fúria desproporcional causado por uma tarefa simples que falha miseravelmente. É um ataque direto à nossa autoeficácia. Afinal, se você não consegue abrir um pacote de queijo, o que mais você consegue fazer na vida? Basicamente, o Abre Aqui é um teste de QI onde a única resposta correta é desistir e pegar uma faca de serra. Número 3. Caixas de autoatendimento. Self-checkout. O autoatendimento foi vendido como a solução para as filas, transformando você em um operador de caixa honorário. O problema é que as balanças desses equipamentos têm a sensibilidade de um detector de mentiras paranoico. Se você colocar a sacola no lugar 1 milímetro fora da posição, a máquina entra em estado de choque e grita "item inesperado na área de ensacamento", travando todo o processo até que um humano exausto venha te salvar. O erro aqui é a falta de tolerância no design do sistema. Humanos são imperfeitos, mas essas máquinas esperam que você opere com a precisão de um braço robótico industrial. A psicologia explica que o estresse aumenta quando somos forçados a realizar tarefas técnicas sob pressão, com uma fila de pessoas te encarando, sem o treinamento adequado. O resultado não é rapidez, mas sim um aumento na pressão arterial e a sensação de que você deveria estar sendo pago para passar suas próprias compras. É a tecnologia nos dando o privilégio de trabalhar de graça enquanto somos vigiados por uma inteligência artificial que não confia no peso de uma maçã. Número 2. Sugestões de corretor automático, autocorrect. O corretor automático deveria ser o nosso anjo da guarda ortográfico, mas ele se comporta mais como um editor bêbado e excessivamente confiante. Ele não apenas corrige seus erros, ele decide o que você queria dizer, muitas vezes transformando uma mensagem profissional em um desastre romântico ou uma declaração de guerra. O algoritmo utiliza modelos de probabilidade, mas esses modelos frequentemente falham em entender o contexto, gírias ou simplesmente o fato de que
que você tem um senso de humor. A frustração aqui é linguística e social. A linguagem é uma extensão da nossa identidade, e quando o corretor altera uma palavra, ele altera a nossa voz. Isso cria um fenômeno de hipercorreção, onde você gasta mais tempo revisando o que o corretor fez do que se tivesse digitado tudo manualmente. É um exemplo clássico de uma ferramenta que, ao tentar prever o futuro, acaba arruinando o presente. Basicamente, o corretor automático é aquela pessoa que te interrompe no meio da frase para dizer algo que você não ia dizer. Número 1. Anúncios de 5 segundos que não podem ser pulados. Pode parecer pouco tempo, mas 5 segundos em termos de atenção digital são uma eternidade. Essa invenção é o ápice da publicidade intrusiva, pois ela não tenta te convencer, ela te sequestra. O Unskippable Ad aproveita um gatilho psicológico chamado reatância, quando sentimos que nossa liberdade de escolha, neste caso o que assistir, está sendo ameaçada. Desenvolvemos uma resposta emocional negativa imediata contra a fonte da interrupção. A biologia da nossa atenção funciona em ciclos rápidos. Quando você clica em um vídeo, seu cérebro já disparou a dopamina da expectativa pelo conteúdo. Ao ser barrado por um anúncio obrigatório, ocorre uma quebra brusca nesse fluxo, gerando uma frustração química. O mais irônico é que esses anúncios são, muitas vezes, para produtos que você nunca compraria, tornando o tempo perdido ainda mais insultuoso. A ciência do marketing diz que isso gera lembrança de marca, mas esquece de mencionar que, na maioria das vezes, a lembrança é acompanhada por um desejo profundo de que aquela empresa desapareça da face da Terra. No fim das contas, parece que quanto mais tentamos automatizar nossa existência, mais tempo gastamos consertando os erros da automação. Se você já sentiu vontade de pedir desculpas para uma torneira automática ou teve uma discussão séria com o corretor do celular, saiba que você não está sozinho. A tecnologia só está testando seus limites. Mas e você? Qual dessas invenções facilitadoras é a que mais testa a sua sanidade no dia a dia? Ou será que esquecemos de algum dispositivo smart que decidiu ter vontade própria na sua casa? Conta aqui embaixo nos comentários a sua pior experiência. Vamos compartilhar o trauma, porque rir da nossa própria frustração é o único sistema que ainda não precisa de atualização de firmware.